Olha só isso aqui. É uma verdadeira relíquia, uma cápsula do tempo digital, lá de 2003. O nome? Hacker Inside. Um manual que prometia, na época, desvendar todo o mundo secreto da invasão de computadores. Então, vamos abrir esse arquivo e ver o que tem dentro. Para a gente ter uma ideia, em 2003 a internet era um lugar, nossa, muito diferente. É a época da conexão de escada, daquele barulhinho do modem, sabe? E foi nesse cenário que esse guia surgiu, com essa promessa ambiciosa de ensinar o que os hackers podem fazer com o sistema. A grande questão é, o que ele realmente revelava? Para a gente conseguir decifrar o que está nesse manual, a gente precisa primeiro voltar no tempo, entender o mundo de onde ele veio, a era da internet de escada, dos primeiros chats, de ameaças digitais que estavam literalmente começando a nascer. E tá aqui a prova, direto da página de créditos, Copyright de 2003. Isso coloca a gente num momento muito específico da história da tecnologia. Uma época em que as regras do jogo digital, elas ainda estavam sendo escritas. Naquele tempo, o cenário era dominado por sistemas como o Windows 98 e o XP, que era até novidade. Eram eles os alvos, o campo de batalha para todas as técnicas que a gente vai ver aqui. É uma interface que, olhando hoje, parece de outro planeta. O mais curioso é por onde o manual começa. Ele não vai direto para o código, para as ferramentas, nada disso. A primeira coisa que ele faz é apresentar a cultura da época, definindo quem era quem nesse submundo digital. E aqui o livro já traça uma linha ética bem clara. De um lado, ele define o hacker, um explorador curioso que invadia sistemas para aprender ou para provar um ponto, mas supostamente de uma forma eticamente correta. Do outro, o cracker, alguém com as mesmíssimas habilidades, mas que usava para maldade, para destruir ou para roubar. E essa hierarquia continua. Abaixo deles tinha o Lamer, que era o iniciante tentando se passar por expert, sabe? E lá na base de tudo, o newbie, o novato total que mal tinha descoberto a internet. Isso dá um retrato bem claro de como era a estrutura social desse universo lá em 2003. Bom, com os personagens definidos, o manual parte para descrever o campo de batalha. Antes de pensar em qualquer ataque, era preciso entender o mapa, a planta baixa de como a internet funcionava naquela época. E tudo começa pelo básico do básico. O que é uma rede? O manual define de um jeito simples, como uma série de pontos interligados. Pode parecer óbvio hoje, mas essa definição era a base para entender como qualquer ataque era possível. E a partir daí, o guia vai construindo a escala desse mundo digital passo a passo. Começa com a conexão mais simples que existe, 2 computadores ligados. Depois evolui para uma rede local, uma LAN. E finalmente chega na WAN, a internet global como um todo. E essa imagem ilustra essa progressão de um jeito brilhante. À esquerda, uma rede local, fechadinha. À direita, a coisa explode em complexidade, com redes se conectando pelo mundo inteiro, através de satélites, cabos. O campo de batalha vira o planeta. Mas como encontrar um alvo nesse mapa gigantesco? A resposta, claro, está no endereço IP, e o manual descreve de um jeito perfeito. É como o endereço de uma casa, só que para um computador, a identificação única de cada um nessa rede imensa. Só que ter um endereço não era o suficiente. Cada computador tinha milhares de portas, e cada porta levava para um serviço diferente. A porta 80, por exemplo, para navegar na web. Outras para programas de mensagem, para jogos. Cada porta era uma possível entrada. Ok, então com o campo de batalha mapeado e as portas identificadas, a gente chega no clímax do manual, a anatomia de um ataque. É aqui que ele revela qual era a principal arma para tomar o controle de um sistema. E a arma é o Trojan, ou o famoso cavalo de Troia. O livro usa a analogia histórica que todo mundo conhece para explicar. Um presente que parece inofensivo, mas que esconde um exército. Um programa que parece útil, mas que na verdade esconde um código malicioso. Essa aqui é a definição formal que o livro dá. É um programa que se disfarça para criar uma backdoor, uma porta dos fundos secreta, que permite que o invasor tenha controle remoto total sobre a máquina da vítima. E o grande exemplo do manual, o estudo de caso, é uma ferramenta chamada Sub7. Esse programa, que é detalhado à exaustão, dava ao invasor um poder quase absoluto sobre o computador de alguém. E as capacidades dele são, sinceramente, chocantes até para os padrões de hoje. Vamos passar rápido por algumas funções. Primeiro, o keylogger. Com um clique, o invasor conseguia registrar cada tecla que a vítima digitava. Senhas, e-mails, conversas em chats, absolutamente tudo era capturado. Depois vinha a espionagem visual. Era possível capturar a tela da pessoa em tempo real
Ou, e isso ainda mais assustador, ligar a webcam remotamente e ver o que estava acontecendo no ambiente físico da vítima, sem que ela soubesse de nada. E o controle ia muito além da espionagem. Com o gerenciador de arquivos, o invasor tinha acesso total aos dados. Dava para baixar fotos, documentos, deletar arquivos importantes ou até colocar novos arquivos na máquina da pessoa. E para mostrar o nível de controle, tinha essa função quase cômica. Uma coisa de uma era que já passou, a capacidade de abrir e fechar a gaveta do drive de CD-ROM remotamente. Um controle físico quase fantasmagórico, só para provar que estavam no comando. Depois de mergulhar fundo nessa cápsula do tempo, a grande pergunta que fica é: qual é o legado disso tudo? O que a gente aprende com isso? O contraste com o hoje é gritante. As ferramentas do Hacker Inside eram, pensando bem, até simples, geralmente usadas por indivíduos curiosos ou mal intencionados. Hoje as ameaças são de uma sofisticação absurda, operadas por grupos criminosos organizados e muitas vezes até por nações, numa verdadeira ciberguerra silenciosa. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. As ferramentas mudaram da água para o vinho. A escala é outra, completamente diferente. Mas será que a mentalidade mudou tanto assim? Aquela curiosidade, o desejo por controle, a exploração de vulnerabilidades. De que forma os fantasmas desses programas antigos, como o NetBus e o Sub7, ainda vivem dentro das ameaças tão complexas que a gente enfrenta todos os dias?